Boa tarde. Eu havia prometido a vocês voltar ao assunto da santificação e interpretar primeiro a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, que eu disse que era interpretada erroneamente pelas igrejas, pelos teólogos, etc. Bom, o título dessa postagem, irei postá-la no Facebook, é a heresia que impede que a igreja seja santificada. Certamente, uma doutrina herética traz muitos estragos, porém, se houver corações sinceros, Deus acaba abençoando a pessoa. Então, assim, simplesmente não foi a letra que causou o problema, mas não se ter desejado tanto a Deus. De qualquer forma, nessa postagem, nesse vídeo, nós vamos resolver o problema da interpretação errada. O livro de Apocalipse traz maldições, inclusive de perda de salvação, ou seja, portanto, para salvos, para quem acrescenta ou tira alguma coisa da profecia, do livro da profecia de Apocalipse. Quanto ao restante da Bíblia, fala que se alguém interpretar errado, ensinar errado, a Bíblia, distorcer a Bíblia, que ele vai ser considerado o menor no reino de Deus. Está falando de galardão, ou seja, não se deve modificar a Bíblia, principalmente quando se conhece a interpretação correta do texto. Vocês vão conhecer a interpretação correta. Portanto, se insistirem na interpretação falsa, herética, que destruiu a igreja, que afasta Deus da igreja, de toda a igreja. Deus não tem facilidade para agir na igreja hoje. Ele não tem. Ele age em poucos membros da igreja que têm um coração sincero. Mas ele não age mais na igreja como na igreja primitiva. Muitas pessoas, eu fui uma vez a uma igreja pentecostal grande, no Brasil é muito importante, e daí um professor de escola dominical, ele se dirigiu a uma irmã e falou assim: irmã, Deus agia diferente no nosso meio antes? Ela disse com a cabeça que sim. Recentemente, noutra igreja da mesma denominação, falaram assim, eu não vou descrever em detalhes, mas falaram assim, quando passava gente do outro lado da rua, em frente da nossa igreja, Deus fazia coisas nessa pessoa. Eu não vou citar em detalhes o que era, mas isso tudo acabou. Todos vocês sabem que acabou, até as igrejas pentecostais. O culto pentecostal, assim, se definiria como muito avivado, mas aqueles milagres não acontecem mais. Vocês sabem que não. Então a igreja está longe de Deus, apesar do culto continuar avivado. Deus está longe da igreja. Eu vou dizer assim, mostrar para vocês uma das razões, das causas de a igreja ter se distanciado de Deus. Está em relação à santificação. Eu falei para vocês, um homem se aproxima de Jesus e Jesus fala para ele quais seriam os 2 mandamentos importantes: amar ao próximo e amar a Deus de todo o coração. Não há como você amar a Deus de todo o coração sem santificação. Não há. Eu não estou falando de usos e costumes, não estou falando de regras, não estou falando de liturgia, não estou falando de frequentar a igreja, de dar contribuições, dízimos, ofertas. Não estou falando de legalismo, não estou falando de perfeição. Estou falando, o coração tem que estar enternecido de Deus. Daí ele opera na pessoa. Se não estiver, ocorre que nós temos hoje na igreja. A igreja está longe de Deus. Bom, eu vou falar da pior das heresias, em que todos vocês creem. Eu já acreditei também, pelo menos até uns 10 anos atrás. Mas é uma heresia. É ensinada.
certo? E é uma heresia que permite à igreja ter direito de pecar. No vídeo anterior eu falei sobre isso. Bom, ela se baseia em 1 João, capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler na versão ACF, Almeida Corrigida e Fiel. Eu considero a melhor em português. No versículo 8, então, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Não está perfeita a tradução, mas não está errada. Mas não está perfeita. Quero dizer, quando você traduz um texto numa língua, você traduz para outra língua, você tem que considerar a particularidade da outra língua. Nós recebemos a visita de um missionário. Ele era missionário na Amazônia, ele era norte-americano, o nome dele era Wilbur. E ele falou assim que eles traduziram parte de trechos da Bíblia para a língua dos índios. Então ele comentava assim, olha, você não pode dizer que Jesus é o pão da vida, porque o pão da vida, o pão para um índio não significa muita coisa. Você vai ter que dizer que ele é a mandioca da vida. Porque a mandioca para eles é muito importante. Está errada a tradução? Está errada, lógico. Teria que ser pão. Mas para que ela tenha efeito prático, teria que ser mandioca. Então, esse tipo de alteração na tradução faz sentido, é eficiente e até poderia ser defendido, mas não por outras razões. Por exemplo, se a sua experiência não é aquela, você não pode acomodar o texto à sua experiência ou o que você acredita que seja correto. Isso não. Se o texto diz uma coisa e você não aceita aquilo, traduza conforme o original. Mantenha o texto conforme o original. E não insira nem comentários na Bíblia. Por quê? A Bíblia, nós cremos na inerrância das Escrituras. Ela foi escrita com a orientação do Espírito Santo e ela tem que ser lida com a orientação do Espírito Santo. Então, ainda que haja algum problema de interpretação, você não entender o texto, está do jeito perfeito para que o Espírito Santo leve você a entender o texto. É interessante, acontece isso comigo, muitas vezes assim, eu leio um texto e parece estranho, ou mesmo ele está traduzido de uma forma que não é apropriada. Quando eu chego a certa palavra, eu percebo assim que ali tem algum problema, e quando você vai verificar no grego, ali tem um problema de tradução. Jesus ele fala que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. É isso que ocorre. Se você estiver cheio do Espírito, nem tradução errada vão impedir que você conheça a verdade. Eu já falei para vocês que sem estar cheio do Espírito Santo, você corre risco. Também já falei, eu acredito em particular, que 1% da igreja apenas seja cheio do Espírito Santo. Certamente é bem menos do que isso. Muito menos do que isso. E a vida cristã, ela foi planejada por Deus para que fosse experimentada estando-se cheio do Espírito Santo. Fora isso, resta religiosidade que não garante a você ter contato com Deus e Deus poder abençoá-lo e transformar a sua vida de acordo com a vontade dele. Basicamente, e esta é a regra, a base do Evangelho da vida cristã. Por que eu falei que esse texto, embora tenha sido traduzido corretamente, porque a interpretação correta está aí escrita, mas para o nosso idioma português gera dúvidas. Quando eu digo, se dissermos que não temos pecado, a palavra pecado pode ser um verbo, ou seja, não temos pecado, não temos cometido pecado, sendo pecado estando no particípio, é como se fosse o present perfect do inglês, né? Não temos pecados significaria não temos cometido pecado, ou
não temos pecado, sendo pecado um nome, um substantivo. Então, não temos um pecado, dois pecados, algum pecado. A gente escreve no português da mesma forma, mas o significado certamente no grego é um só. Então, essa tradução não é perfeita, certo? Mas a verdade está nela. Eu vou comentar um caso que é muito grave. A forma de se escrever está errada. E esse outro caso leva você a interpretar o texto errado. Esse daqui leva você a ter dúvida e a pesquisar. Então, esse texto aí faz com que você queira conhecer a verdade. O outro não. Faz você acreditar que é daquela forma mesmo. Bom, na versão King James Version, James é o mesmo que Tiago, é um rei, se não me engano, um rei escocês que assumiu toda o reino unido, né, da Inglaterra. E daí foi feita uma revisão da Bíblia em 1600 e nós temos uma Bíblia. Eu cheguei a comprar, eu tenho uma bem antiga. E eu gosto da tradução dela. Eu não encontrei erros até agora. Bom, também eu não conheço tudo através dela. Mas eu não encontrei de fato. Mas no versículo 8, o que nós temos lá? If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Se nós dizemos que nós temos nenhum pecado, nós enganamos a nós mesmos e a verdade está não em nós. Está parecida a tradução? Porém, quando fala we have no sin, sin é pecado em inglês. Então, quando fala sin em inglês é pecado, mas é pecado substantivo. Se fosse verbo, apareceria no presente perfect e diria we haven't sinned. S-I-N-N-E-D. Como você tem uma vogal entre duas consoantes, você dobra o N para fazer os passados. É um verbo regular. Então basta você juntar ED no final, mas como você tem uma vogal e duas consoantes, são 3 letras, então você passa a ter 2 N's. Então seria sinned, como os latinos pronunciam. Então seria we have no sin. Ao invés de no sin, você diria have not sin, haven't. N apóstrofo T, have not sinned. Então, aí esse sin não é verbo, é um substantivo. Então, assim, na tradução King James, escrita na língua inglesa, é de 1600. Deixa eu ver se é de 1600 mesmo, só um momento. Se aparece voz. Eu não consegui identificar se é de 1600. Parecia thou e assim, tu e vós. Teria que ver um. Não é. Ela já tem a grafia nova, porque aparece sinned ao invés de sinneth com TH. Então, seria para a terceira pessoa. Mas eu não encontrei nada assim que mostre que seja aquela primeira. Não, aparece sim. Aqui no versículo 7, ó, cleanseth. Seria and the blood of Jesus Christ, his son, cleanseth us from all sin. Então aí seria limpou. Esse TH, aliás, aí não é limpou, seria
presente simples, seria presente, portanto. Esse TH está no lugar do S, é uma influência alemã, só que eles usavam o TH ao invés do S, com som de S. Cleanseth. Então, essa daí é a original mesmo, 1600. Hoje em dia se usa um S ao invés do TH. Mas então, na versão inglesa, na King James Version, sin é substantivo. Vamos ensinar um pouco mais. Tem uma versão King James que foi traduzida para o português, ou seja, eles pegaram um texto da King James e passaram para o português. O versículo 8, o texto nota, ele não aparece em versículos separados, e isso é muito bom, tá? Porque a Bíblia não foi escrita com capítulos com números, versículos com números, o que é um incentivo para que você não fique lendo versículos separados. Aqui você vai ler todo o parágrafo. Mas então diz assim: se declaramos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Está perfeitamente claro e correto. Então fala que não temos pecado algum, é substantivo. Porque assim pode ser um, dois, nenhum, algum, todos os pecados. Então é substantivo. Mas vamos para o grego. Eu estou usando uma Bíblia interlineada, o texto estava na internet. Notem aqui interlinear. Ela traduz do grego pro inglês. E você tem as palavras no grego. E você teria também elas traduzidas para o inglês palavra a palavra. O que faz com que o tradutor ele não tente assim juntar as ideias, tentando fechar o assunto e participando com uma opinião pessoal dele. Então essa tradução é melhor. Eu aconselho vocês a usarem interlinear do grego ou do hebraico para o inglês. É melhor o texto. Então, eu vou ler em inglês, né? O versículo 8. If we should say, nota assim, está até melhor, né? Não fala assim, se nós dizemos, se nós disséssemos, esse should, parece would, parece subjuntivo, né? Se nós disséssemos that sin not, então, que pecamos não, né? Parece aí presente simples, né? Como se fosse um tempo no indicativo e simples, uma ação habitual. Se você ler apenas até not, né? That sin not, ou seja, we sin not. We have, mas quando fala we have, e como sim, não está o verbo na forma particípia, que seria sinned, sinned, então não é presente perfeito. We have not sinned, não é isso, né? E sim, como aparece apenas sim, e aparece we have, então está falando sobre algo que você tem, posse, seria então have, seria presente. Seria o presente simples, portanto, trata-se de ações habituais, coisas que você faz todo dia, que é o normal na sua vida, né? Então fala assim que se nós disséssemos que pecado não nós temos, ou seja, que nós não temos pecado e é substantivo, a nós mesmos nós enganamos e a verdade não está em nós. Nota assim, eles invertem a ordem das palavras, né? Você pode ver assim que não houve nenhuma organização no texto para fazer sentido. Assim é melhor, tá? Então, está falando assim, se nós disséssemos que não temos nenhum pecado, substantivo, não temos algum pecado, ou pecado algum, né? Então seria substantivo. Então, assim, pelo grego, você não pode usar a ideia de verbo no particípio.
O interessante, nós costumamos muito usar a concordância Strong, eu acho que o nome dele é James Strong, se não estou enganado. E note que a palavra sin é hamartian. O interessante assim, o grego não é muito diferente do português. O cirílico, o osso é baseado no grego, é mais complicado, mas o grego não é tanto. Olha, ensinar vocês assim, eu quero que vocês comecem a usar a Bíblia interlinear e, se possível, comece a ler mesmo com pronúncia errada o grego. Isso é muito bom, assim, que vocês vão se acostumando e vão gostando do grego. Eu não conheço tanto, né? Mas algumas coisas eu aprendi. Por exemplo, na nossa língua nós temos A, B, C, D, né? No grego seria alfa, beta, gama, delta, epsilon, 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 eu acho que é epsilon, seria o E. Inclusive no hebraico é parecido a Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. É parecido a alfa, beta, gama, delta, epsilon. Então, assim, o alfa é o nosso A. Esse Mi aí, essa letrinha de microfada, o M, o alfa novamente é o A. Essa outra, que parece um P, é Rho, é o R. Esse que parece T seria o tal, é o T mesmo. O I, eu acho que seria o iota. Seria I, alfa, alfa mesmo. E esse V aí é N, tá? E esse acento no A parece que deixa ele com pronúncia de H. Então seria assim: Amartian, Hamartian. Está escrito lá em cima, transliterado. Estão vendo? Hamartian. A entrada é 266 da concordância Strong. Eu copiei embaixo, seria 266. A 266, Hamartia, pela concordância de Strong's Concordance, significa pecado. Mas nota que é um nome, ó, tá vendo que é um nome, um substantivo, e é feminino. Você fala no grego pecada e não pecado. E é um substantivo, exatamente como a gente viu nas King James. Certo? Bom, agora podemos voltar à interpretação do texto. Da gente ter descoberto que pecado é substantivo, isso complica tudo para quem ensina. Transforma esse versículo em uma heresia, complica tudo, faz com que a pessoa pare. Ela não tem como continuar, vai se sentir desconfortável e vai ter problema com Deus se você ensinar errado, distorcer, ensinar errado a palavra de Deus. Não é Apocalipse. Com Apocalipse você só perderia a sua salvação, teria o seu nome retirado do livro da vida. É tão grave que Deus chega a fazer isso. Ele tira a sua salvação, tira o seu nome do livro da vida e traz as pragas e Apocalipse sobre você. Entendeu? Só isso quanto a Apocalipse. Quanto ao resto da vida, faz com que você seja considerado um menor no reino de Deus. Então, se você tem pregado esse texto errado, provavelmente aprendeu assim, talvez um seminário, um livro com um teólogo, pare com isso, certo? Você pode até ser salvo, sofrer detrimento, você vai ser considerado o menor do reino dos céus. Então pare com isso. Então o texto significa, então, se dissermos que não temos pecado, ou seja, algum pecado, é substantivo, contável, enganamo-nos a nós mesmos e não é verdade em nós. Então está dizendo que sempre, a todo momento, porque essa verdade é universal, a todo momento, com todas as pessoas e a todo momento, você vai ter pelo menos um pecado dentro de você. Isso é verdade. Você tem um pecado escondido dentro de você, um assim que você tenha prazer nele, amor por ele, você não queira entregar para Deus te libertar desse pecado, um pecado de estimação. Você tem isso? Talvez tenha. Se você não está liberto de pecados, não está andando em espírito, você deve ter, mas não o que você queira conservar consigo, mas um de que você não se liberta. Mas você pode ter cometido esse pecado, ter pedido perdão e estar perdoado. Então já não teria mais pecado em você. Mas
Se o versículo 8 diz que quem fala que não tem pecado mente, engana-se a si mesmo e não há verdade na pessoa, então daí não valeria para você se você pediu perdão porque o seu pecado foi apagado, foi perdoado. Não valeria para você. Então esse versículo, para ser verdade, você sempre tem que estar em pecado. Sempre com pelo menos um pecado em pecado. Ou você cometeu o pecado, mas ainda não aceita que Deus trate, tirando ele de você. E ou você cometeu esse pecado e está trabalhando para voltar a cometê-lo. Por exemplo, você adulterou, certo? E não pediu perdão, não se arrependeu, mas está fazendo planos para encontrar a pessoa de novo, a sua amante, e tornar a pecar com ela. Então você continua com o pecado. Dificilmente vai ser o caso de alguém. Portanto, essa interpretação não faz sentido. A outra interpretação, que seria herética, que é nela que se baseia o ensino herético disso, que levou a igreja a se afastar de Deus, a Deus se afastar da igreja, tendo muita dificuldade para santificar a igreja. A outra versão seria considerando o pecado como um verbo, particípio, na forma particípio. Mas vocês viram pelo grego que não é o caso. Mas assim, quando se lê esse versículo no Brasil, então se admite que aí quer dizer não temos pecado, não temos cometido pecado. Se alguém disser que não temos cometido pecado, engana-se a si mesmo. Ou seja, estaria dizendo assim que ninguém pode dizer que foi liberto do pecado de verdade, porque certamente cometeu pecado ontem, há algum tempo, ou no mês passado, ou algumas horas, ou em pensamento, alguns segundos, e ninguém pode dizer que foi totalmente liberto do pecado. Faria mais sentido, isso seria possível. Essa interpretação seria possível, assim, com a experiência prática de todo mundo, isso seria possível, né? Falar assim, não, eu não sou perfeito. Eu me lembro que segunda-feira eu cometi um pecado, eu magoei alguém, ou no mês passado eu cometi um pecado grave, ou eu percebi que eu estava pensando em querer ser rico, milionário, ou mesmo eu menti para alguém, aí faria sentido. Mas você teria que considerar que a palavra pecado seria um verbo, mas não é no grego, não fala verbo. Portanto, essa interpretação que seria natural e possível, ela simplesmente não é bíblica. Ela não condiz com o que está escrito nos textos originais. Portanto, não é isso que quer dizer. Quer dizer que todos nós, a todo momento, temos pelo menos um pecado dentro de nós. Mas isso não é verdade. Para os pentecostais, se você foi cheio do Espírito Santo, ou até para os tradicionais que têm passado pelo batismo do Espírito Santo, mesmo sem dons espirituais, sem emoções, se você foi visitado pelo Espírito Santo, até quando recebeu o batismo, recebeu algum dom de línguas, você sabe assim que em seguida você foi liberto do pecado. Então esse texto não se aplicaria, porque você estaria naquele momento fora do domínio do pecado e não haveria um pecado dentro de você. Você estaria puro. Quanto aos outros, poderiam ter pedido perdão do pecado, ter ocorrido um arrependimento sincero com a pessoa não querendo voltar a pecar. Deus realmente o purificou de todo pecado e não haveria pecado. Então, a versão correta, usando a palavra pecado como substantivo, não faz sentido sempre, não é universal. Portanto, nessa situação que você está cheio do Espírito ou pediu perdão, você poderia dizer, não tem nenhum pecado em mim, porque Ele me purificou. Ele perdoou os meus pecados e me purificou.
Então esse versículo não valeria nesse caso. E você poderia dizer, não tem pecado em mim. Mas esse versículo diz, se você disser que não tem pecado em você, você é mentiroso. Então você seria mentiroso nesse momento, fazendo, mas eu pedi perdão, eu sei, eu senti uma paz tremenda dentro de mim, eu sei que ele me perdoou e que eu estava puro. Mas esse versículo vai dizer, não, não, você está mentindo. Certamente tinha algum pecado em você, portanto, certamente Deus não purificou você, certamente essa paz que você sentiu foi falsa. Ou se você recebeu o batismo no Espírito, algum dom, uma visitação de Deus, não foi verdadeira. Porque você estava em pecado, sim, porque você não pode dizer que foi libertado do pecado. Se você disser, num período de 1 segundo, você estaria mentindo, se esse versículo for interpretado conforme o original grego. Então, essa interpretação não cabe. Como resolvemos isso? Vamos seguir os conselhos? Esse conselho é assim, como se fosse basilar de todos os pregadores. Desde que ensinam errado esse versículo, também é deles. Porque assim, quando lhes convém, eles recorrem a isso. E não é difícil, tá certo. O conselho deles está certo. Eles vivem dizendo, nunca interprete versículos isoladamente. Por quê? Porque não existem versículos na Bíblia. São textos. Vocês viram na versão da King James, em português, você tem um parágrafo grande lá. Os versículos não estão separados. Portanto, não tendo versículo, você não pode ler pedaços soltos, porque números não existem no original. Por essa razão, você não pode fazer isso. Também por outra razão, porque pode ter alguma coisa escrita antes que mude o sentido do que você lê depois. Até mesmo à frente, que detalhe melhor, explique melhor o que você leu. Portanto, vamos seguir o conselho desse que ensina esse texto errado. Porque esse conselho deles é válido e é correto. E que bom que aconselham assim. Mas aqui nesse versículo também deveriam fazer isso. E não fazem. É cômodo. Por que seria cômodo isso? Porque se eu conseguir provar para vocês que a obra de Deus, ela é de santificação, ela é tão grande a ponto de tirar os pecados de vocês, vocês estão em falta. O pregador que prega assim vai estar em falta. E se a igreja dele descobrir que o Espírito Santo, quando enche você da presença dele, você para de pecar, esse pecador, esse pregador vai ter que se santificar e parar de pecar. Isso significa, ele vai ter que se consagrar, se desapegar das coisas mundanas, ele vai ter que ter uma vida de santidade. E a vida dele não vai poder ser normal. Por exemplo, se ele é rico, ele vai ter que ajudar os irmãos necessitados da igreja. Ou ele vai estar em pecado. Ele não pode assim se acostumar, não, é normal pecar. Todo mundo peca, ninguém consegue deixar o pecado. Eu tenho os meus, você tem os seus, né? E Deus é paciente, é tolerante. Mas se a Bíblia diz que o plano de Deus é você parar de pecar, ainda que por momentos em que você seja cheio do Espírito Santo, então você vai ter que estar cheio do Espírito Santo sempre. E o Espírito Santo vai ter que tirar você do domínio do pecado, sempre. E se você peca, você está impedindo que o Espírito Santo opere em sua vida e você está em falta. Ou seja, gera um desconforto. É mais confortável para qualquer um que não queira se consagrar a Deus, que não queira entregar sua vida a Deus, ainda que queira ser religioso ou tendo um cargo na igreja, sendo um pregador, um presidente de uma organização, de uma denominação. Então, ele vai ter que ter uma vida santificada. Vai acabar com a vida dele, com todos os planos dele. Por exemplo, ele não vai poder ser rico. Se ele for rico e houver um pobre, ele não ama o próximo como a si mesmo. Eu já disse isso antes. Ele vai estar cumprindo menos da metade, de 50% dos dois mais importantes mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nota o desconforto que isso causa. É melhor se acreditar que a interpretação falsa, herética desse versículo seja essa mesma.
É confortável, porque não tem que mudar nada. Mas eu vou provar para vocês que não é essa. E eles vão ter que mudar. Porque certamente Deus está tendo muita dificuldade para operar na vida deles. E digo mais, até para pregar através deles. Porque eles não estão no centro do plano de Deus de santificação. E se Deus não consegue santificá-los, por que Deus conseguiria pregar através deles? Lógico que há exceções. Mas eu falo para vocês, a vida cristã de Deus para nós é a vida cheia do Espírito Santo. Não há outra possibilidade. A vida cristã planejada por Deus é estar cheio do Espírito Santo e fora do domínio do pecado. Ainda que você possa se afastar do Espírito, voltar ao pecado, o Espírito Santo vai buscar você, vai purificar você e vai trazer você de volta para a vida cheia do Espírito Santo. Ele não deixou uma segunda possibilidade. A segunda possibilidade, eu vou até dizer para você, leva você para o inferno. A palavra inferno é complicada. Até já vi heresias baseadas na interpretação correta da palavra inferno. Inferno é sepultura. Vai levar você para o lago de fogo e enxofre, certo? Não para o Hades, a morte, sepultura ou para o inferno. Vai levar você para o lago de fogo e enxofre. Você não vai ser escolhido, embora tenha sido chamado, até seja salvo. A Bíblia fala, sem santificação ninguém verá a Deus. Tenta interpretar diferente esse versículo de Hebreus. Deve ser Hebreus 12. Não há como. Deus deixou isso para nós. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Mais à frente nós vamos interpretar. O texto não fala sem santidade, fala sem santificação. Mas se você tem uma vida em pecado, e pior, se você acha que você tem o direito de pecar, porque todo mundo peca, e quem fala aqui, estando cheio do Espírito Santo, parou de pecar, é mentiroso, e vocês viram que não pode ser interpretado assim, então você vai ter um problema. Com Deus, talvez você nem o veja, com o lago de fogo e enxofre. Então isso é crucial para a igreja. Bom, vamos então interpretar corretamente esse texto. Falei para vocês que temos que voltar a todo o assunto, considerar todo o assunto. Vamos começar pelo versículo 5. É muito fácil entender esse texto. Versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Lembra, Jesus fala assim, se eu vos falar sim, sim, não, não. O que procede? O que eu acho que diz. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que não procede disso, talvez fale, é demoníaco, fala assim. Mas assim, Deus ele é coerente, ou seja, Deus é luz e por ele ser luz, não há trevas nele, não pode ter. Então muitas vezes assim, eu já ouvi falar, né? Então o pastor ele participou de um culto, curou um monte de gente. Depois nós demos uma carona para ele, ele ficou mexendo com uma moça no carro. Não é possível isso. William Seymour, do movimento Azusa, ele garantia isso. Existe uma biografia dele de Vinson Sinan, de William Joseph Seymour. Vocês encontram para comprar no Brasil, tem uma versão em português. Mas ele falava assim, não é possível. Se você estiver em pecado, Deus não usa você. Não usa mesmo. Então fala assim, Deus é luz. E por ele ser luz, só pode ter luz nele, então não vai ter trevas nele. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele, que é luz, né? E andarmos em trevas, nota, não pode, né? Em Deus só a luz, não pode ter trevas junto. Se você tem comunhão com ele, que ele é luz, somente luz e não é trevas, você não pode andar em trevas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, não pode. Mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 6. Faz todo sentido. Versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, ou seja, Deus é luz e não há trevas, ele é só luz. Se estamos na luz com Deus,
é natural que tudo fique claro. Se houver treva, tem que desaparecer. E tem que ser tudo luz em nós. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Normal, é o cumprimento do segundo maior mandamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então temos comunhão uns com os outros. E não é só com os de sua igreja ou de sua denominação, é com todos do corpo de Cristo. Se você tem alguma crítica em relação ao sábado, certo? Tem que ser também com o adventista. Se você é pentecostal, tem que ser também com o tradicional. Se você é tradicional, tem que ser também com o pentecostal. Você não pode ficar dizendo que aquilo não vem de Deus, as manifestações deles. E também você não pode dizer que os tradicionais, eles são frios e não têm comunhão com Deus. É o corpo de Cristo. Você tem que respeitar a todos do corpo de Cristo. Eles são diferentes, sim. Inclusive porque se você estiver na luz, isso que eu disse para você já é natural. Eu não precisaria chamar a sua atenção. Se você se considera muito grande, considera a sua denominação acima do seu irmão, que você considera fraco ou desprezível, há algum problema com você. Porque se você estivesse na luz, você seria todo luz e teria comunhão com seu irmão do corpo de Cristo, não apenas de sua denominação. E fala, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, ou seja, é a luz de Deus indo para toda a sua vida, certo? Deus é luz e não é trevas, ele é só luz. Se você tem contato com ele, você está na luz. E a luz dele vai purificar você de todo pecado. É o que diz o versículo 7. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Esse versículo 8, ele, se for interpretado sozinho, então significa assim, bom, esquece tudo que foi falado antes, né? Se alguém falar que não tem pecado, está se enganando e está mentindo. Não há verdade nele. Não, mas esse versículo 8 é parecido com o 6. Olha o 6. Fala assim ao final. Mentimos e não praticamos a verdade, ou seja, não há verdade em nós. Enganamos nós mesmos, mentimos, é um assunto só. Então no versículo 6 fala assim, olha, se você diz, você tem comunhão com Deus que é luz, e anda em trevas, você mente e não pratica a verdade. Nota, efeito e causa. O efeito, você mente e não pratica a verdade por causa de você andar em trevas e dizer que você tem comunhão com Deus, que é luz, ou seja, que você estaria na luz. O versículo 8, ele se refere a todos os versículos anteriores. Ele fala assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ou seja, esse versículo não está solto, está falando assim, se você diz que você está na luz, mas anda em trevas, ou está na luz e não tem comunhão com os irmãos, você mente e não há verdade em você. Consegue entender? E aí, e você não pode dizer que nessa situação não tenha pecado, e o pecado é substante, não tenha um pecado, 2, 3, 20, 100 pecados, pelo menos 2, né? Você está em trevas, né? Em alguma treva, cometendo algum pecado, e também não ama o seu irmão, pelo menos 2 pecados existiriam aí, né? E o que coincide com o significado da palavra pecado, que é um substantivo contável. Certo? Está compreendido o texto? Esse texto não está falando que não é possível estar sem pecado. Está dizendo que não é possível você, estando em trevas ou não amando o seu irmão, você dizer que você está em comunhão com Deus, que é apenas luz. E se você insistir dizendo assim, não, eu tenho comunhão com ele sim, mas assim, sabe que você não tem comunhão com o seu irmão, não ama o seu irmão. E também que você está cometendo pecados. Nessa situação, você não pode dizer que não tenha pecado. Porque assim como em Deus só há luz e não há trevas, quem está ligado a Deus
não pode ter trevas na pessoa nenhuma e não pode deixar de ter, não pode estar sem comunhão com os seus irmãos. E se a pessoa insiste dizendo assim, não, eu tenho comunhão com Deus, sim, certo? E não tenho comunhão com o irmão, mas veja o que ele fez comigo. Ou, eu tenho pecado, sim, mas que não peca. Daí, a mentira onde está? Em você dizer que você tem comunhão com Deus. Você pode não ter comunhão com os seus irmãos. Você pode estar em trevas, cometendo algum pecado, mas você não pode dizer que tem comunhão com Deus em uma das situações, ou nas duas. Se você insistir nisso, então você engana-se a si mesmo, porque você está se fazendo de cego. De você acreditar que você continua tendo comunhão com Deus, você não vai buscar quebrantamento e arrependimento, e vai continuar cego e longe de Deus. Por isso que você se engana, você se prejudica a si mesmo. E não há verdade em você. Então, assim, essa pessoa, ela está em pecado, porque não tem comunhão com o irmão. E também porque ela anda em trevas, em pecado. Como então ela vai dizer que não tem pecado? Contável, 1, 2, 3, 100. Se ela disser, insistir, falar assim, não tem pecado em mim, embora não ame o irmão, embora esteja andando em trevas. Então, se ela insistir dizendo, não tem pecado em mim, ela mente e engana-se a si mesma. Compreendem? Essa perfeita interpretação. Esse trecho, ele fala alguma coisa. Então, o versículo 8 simplesmente fala assim, que não é possível a pessoa que esteja em trevas ou que não tenha comunhão com seu irmão, ela não ter pecado. Então, se você está em trevas ou não tem comunhão com seu irmão, você tem pecado, sim. Certo? Esse versículo não está dizendo que seja possível parar de pecar. Ele está falando que, estando em trevas ou não tendo comunhão com os irmãos ou com as duas coisas juntas, você está em pecado. Tem algum pecado. Pelo menos dois. Um ou dois. Mas não está dizendo que é possível parar de pecar. Mesmo num momento, mesmo quando está cheio de espírito. Ou depois de você ter pedido perdão e ter alcançado o perdão dele. Não está dizendo que seja possível estar sem pecado. Só está dizendo que se você estiver em trevas ou sem comunhão com o seu irmão, você está em pecado. Mas será que esse texto todo não fala nada mais além disso? Eu continuo no mesmo texto, tá? Eu copiei os versículos abaixo. Versículo 7 e 9. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nota, ele considera a comunhão com os irmãos e as trevas. As trevas estão relacionadas ao pecado. Então, o versículo 7 fala, eu falei para você, se você estiver em comunhão com quem é luz, apenas luz, a luz dele vai iluminar a sua vida. E o que ocorre? Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os irmãos. Uns com os outros. Você passa a ter comunhão com o seu irmão. Com todos. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado. E não fala perdoa, fala purifica. Tem diferença? Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra e é uma conjunção. Ela junta duas coisas. Dois assuntos. Um deles, perdoar os pecados. Outro, purificar de toda a injustiça. São duas coisas que Deus faz quando você confessa seu pecado. E fala que ele é fiel e justo, ou seja, ele faz mesmo. Ele perdoa os seus pecados e purifica. E nos purifica de toda injustiça. Então veja só. Se ele perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça, como o versículo 8 pode ser verdadeiro? Sempre ser uma verdade universal. Imagine assim, note, Deus é fiel e justo, ele faz isso mesmo, no versículo 9. Se você confessar o pecado, ele perdoa todos os pecados e tira toda a impureza de você.
Você poderia dizer no versículo 8, falar assim, não tem pecado em mim. Ele me perdoou os pecados passados e me purificou. Concorda? O versículo 8 já não se aplicou. O 9 contradiz o 8. Até o 7 contradiz o 8. Concordam com isso? O 8 não pode ser interpretado como a igreja hereticamente tem interpretado, como tem sido ensinado para a igreja hereticamente. Uma heresia. Bom, fica difícil falar do inferno, porque o inferno é a sepultura. Do lago de fogo e enxofre, porque não é nada assim do inimigo preparado para a punição dele, né? É uma heresia satânica para tirar a santificação da igreja, para que a igreja fosse rejeitada por Deus, para que Deus não conseguisse agir na igreja. Concordam com isso? É uma heresia deste nível apenas. Não sei até que ponto Satanás participou disso, mas ele ganhou muito com isso. Ele tirou a igreja de junto de Deus pela santificação. Agora voltando à conjunção E do versículo 9. Então fala E, assim, note, E não é vírgula, é diferente. Você pode falar assim, eu conheço o João, vírgula, o baixinho, tá? Aí é um aposto, que significa, com vírgula, né? Se uniu com vírgula. Que significa que baixinho e João são uma coisa só. Baixinho é o apelido do João, ou é a estatura do próprio João. É uma ideia só, assim, da mesma pessoa, do mesmo objeto. É um assunto só. O baixinho, se você falar assim, ô baixinho, você vai perto do João, ele vai olhar para você, vai fazer, que você quer falar comigo? Você chamar ele de João, ele também vai atender, é a mesma pessoa. Mas quando tem E já junta assuntos diferentes, ideias diferentes. Então, perdoar o pecado e purificar de toda injustiça não são a mesma coisa. Por isso que é usada a palavra E. Isso tem um valor muito grande. Vamos para o texto interlinear. Assim, eu estou considerando grego para o inglês. Está no final, né? Então, vamos definir isso. If we should confess. Se confessarmos, o should deixa como subjuntivo, modo subjetivo, indicativo, subjuntivo. If we should confess, se nós confessarmos, se confessássemos, the sins of us, os pecados de nós, faithful, he is, and just, digno de confiança, confiável, ele é, está falando de Deus, né, e justo, ou seja, Deus é fiel e justo, that he might forgive us our sins, de forma que ele pudesse perdoar nossos pecados, ou seja, ele perdoa mesmo os nossos pecados, and might cleanse, e possa limpar us, nos limpar, né, e possa nos limpar from all unrighteousness. Então, righteousness seria nos purificar de toda injustiça. Cleanse us from all unrighteousness. E dos pecados, perdoar os pecados, he might forgive, perdoar, né, us, our sins, pecados. Então, assim, e and, a conjunção também, vem em azul escrito cont, conjunção. Então, seriam duas coisas separadas também no grego. Perdoar os pecados e limpar de toda unrighteousness. Na tradução brasileira, unrighteousness está de toda a injustiça. Não, essa palavra não ficou boa. Tem significado no grego, mas não faz muito sentido. Quando fala assim, purificar de toda injustiça, parece assim que vai assim eliminar uma injustiça que você tenha cometido, mas não é esse o sentido. No grego, usa a palavra
Adíquias. Lembra, ó, alfa, delta, I, A, D, I, né? Adi. K é K, capa, que, I deve ser iota, que, adique, novamente alfa e xi. Esse xi deve ser xi mesmo, deve ser S. Adíquias. Seria a entrada 93 da concordância de Strong. Vamos ver o que significa. 93. Injustice and righteousness. É mais adequado em righteousness. É um substantivo também feminino. Hurt, alguma coisa assim dura que você fez contra alguém, né? Magoando alguém. Unrighteousness significa, a palavra right, R-I-G-H, significa certo. Unright, não certo, incorreto. Unrighteous, você transforma ela de adjetivo para substantivo. Seria não certidão. Algo errático, algo como se fosse erro. Ness. Não, desculpa. Esse OUS transforma isso em adjetivo e ness em substantivo. Então significa não retidão, como se fosse um substantivo. Não retidão no português é um substantivo, porque retidão é substantivo. Seria desretidão, digamos, essa palavra não existe. Seria então algo que contraria o que é reto. Assim, nós temos o crente reto e temos o ímpio. Então, pode ser impiedade, impureza. Então, o melhor sentido da palavra é impureza. Então, fala assim, que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a impureza. E não são a mesma coisa. Então, assim, você confessa seu pecado, daí Deus perdoa todos os pecados que você cometeu até aquele instante. Ele purifica você de toda a impureza. E não são a mesma coisa. O que seria impureza? É o que faz você pecar. É a sua natureza pecaminosa. Ou seja, ele tira de você a herança adâmica. Só é possível de uma forma. Ele volta a encher você no Espírito e põe você para andar no Espírito Santo de novo. E daí ele tira de você a escravidão do pecado. Ele faz com que você pare de pecar instantaneamente. Além de perdoar os pecados. Perdão dos pecados, você sabe que é instantâneo, né? Ele não perdoa um. Depois você pede perdão, não é um por minuto, um por dia, um por mês, um por ano. Instantaneamente desaparecem todos. Também vai desaparecer a sua impureza que faz você pecar, a herança pecaminosa adâmica, instantaneamente. Porque ele põe você andando de volta no Espírito, cheio do Espírito. Se você deixar de dar liberdade ao Espírito, você vai voltar a pecar. Bom, entendido o texto. Não era difícil. Mas quando sempre se aprende errado. Tá? Agora, tem um outro problema na Bíblia, está na mesma carta de João, 1 João 5,18. E isso é grave. Porque a tradução brasileira ali, ela não está errada. A verdade é uma das duas opções. E está escrito que é verdadeira. Mas o que fizeram com 1 João 5,18 só permite a você interpretar da forma errada. Então, diz assim, sabemos que todo aquele, na versão ACF, Almeida, corrigida fiel, eu prefiro essa versão. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. O que quer dizer? Fala, não peca mesmo. Não vai pecar um segundo depois, um dia depois, um mês depois, um ano depois. Está dizendo, para de pecar. Concorda? Mas assim, para quem traduz a Bíblia e lê isso, fala assim, não é possível isso. E sempre foi traduzido certo. Bom, pelo menos eu tenho uma Bíblia numa versão, até a segunda edição, traduzindo da forma correta. Na quarta edição eu fui comprar e estava traduzido errado. Então, eu quero acreditar assim que no começo se traduzia corretamente, mesmo não se entendendo, ou seja,
Eu não entendo isso. A minha vida não diz respeito a isso. Mas o texto diz exatamente isso. Eu vou escrever exatamente o que está escrito no original. Está errado a minha tradução, o assunto não é meu. Eu não tenho direito de distorcer a palavra de Deus. Se você distorce na tradução, isso é gravíssimo. Se você for daí um tradutor ateu, eu não vejo. Bom, eu creio que se ele se converter, ele vai ter problema com isso também. Mas assim, sendo crente, dele ser considerado menor do reino de Deus, não é alguma coisa que devamos querer para nós. Então, assim, as outras traduções da Bíblia deveriam, assim, tendo contato com essa verdade, deveriam alterar as traduções e por até divulgar o erro de tradução, porque esse erro é grave. Então, faz a pessoa acreditar que não seja possível parar de pecar. O assunto é o mesmo. Vamos ver então. Eu não vou citar os nomes das Bíblias, tá? Mas o que está no texto. Uma delas, eu vi pela internet, né? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Não está no pecado é diferente de não peca. É algo mais brando. Então, assim, não ficou bom. A ACF está aqui, está perfeita. A outra, eu não vou citar os nomes das traduções, tá? Mas eu também não posso omitir, porque senão eu estou distorcendo sem citar a fonte. E daí eu posso ter um problema grave com direito autoral. A outra Bíblia fala, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Ah, é aquela lá. A outra, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Viver em pecado, não vive em pecado, quer dizer assim, não é devasso, isso é muito fácil. Nem é preciso você ser crente. Há pessoas que são moralistas, têm um senso ético muito refinado, que tem uma vida, até mesmo religiosa, uma vida perfeita, muito boa, muito, de nível muito elevado. Não, mas assim, eles não conseguem dominar o coração. Mas eles têm uma vida ética, moral perfeita, são justos, honestos. São, até mesmo quando pecam, cometem, assim, se arrependem do pecado e não são salvos. Entendeu? Mas assim, quando fala assim, que o que é nascido de Deus não vive em pecado, está falando assim, não é aquele devasso. Aí é muito fácil. Desse texto aí não está acrescentando nada. Se o crente só se obriga, se for só necessário o crente não ser devasso, ele não é crente. Outro, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. É devasso também. Não significa nada. Então, ah, só um momento. Agora vendo na interlinear, do grego para o inglês. 5:18. 5:18. Então fala assim: We know that everyone having been born of God. Nós sabemos que toda pessoa, tendo sido nascida de Deus, not continue to sin. Escrever um continue, mas embora everyone seja plural, no inglês você usa como singular. Então é not continuous, com S, tá? To sin. Então eu falo assim, nós sabemos que nós sabemos, ou seja, é algo normal para a igreja primitiva. Nós sabemos mesmo, todos nós sabemos. Tá? Só para a igreja atual que isso não é normal. Para a igreja primitiva era normal. Nós sabemos que todas as pessoas que foram nascidas de Deus não continuam a pecar. Para de pecar. Quem para de pecar, não peca mais. Não peca. A tradução correta não peca. Vocês concordam com isso? Está no grego. Agora vamos ver. Só um momento. Acho que a gente já pode passar o texto completo. Vamos passar para o final desse mesmo versículo. Eu pus o texto antes. Aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca.
Então, essa outra parte, mas o que de Deus é gerado, eu achava que seria Jesus Cristo, conserva-se a si mesmo, mas daí pela tradução ACF, a Almeida Corrigida Fiel, que eu considero muito boa, me frustrou. Eu preferia que Jesus guardasse a gente disso, de não pecar, até não pecar contra o Espírito Santo, mas depois aparece a palavra a si mesmo. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Jesus não precisa conservar-se a si mesmo para não pecar, ou para que o maligno não lhe toque. Ele é santo. Ele já tem isso como atributo próprio. Nós precisamos. Então, quando fala assim, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, está falando de nós. Então, somos nós mesmos que nos conservamos a nós mesmos. Aí tem algumas implicações. Uma delas, se você é calvinista, então veja, a santificação depende de você. Não depende só de Deus. É você que conserva-se a si mesmo. Tá? Por outro lado, os arminianos clássicos vão ficar muito contentos. Viu como você tem que insistir até a morte, fazer de tudo para não pecar, o que vale o esforço nosso, o livre-arbítrio. Também não é. Eu já estudei com vocês no outro vídeo que o que vale é a lei do espírito de vida. Simplesmente você busca a Deus, mesmo não querendo, pedindo para que Ele o leve à consagração, o leve ao desapego da vida material, e que não é parar de trabalhar, de estudar, de se esforçar, nada. Eu falo assim, de ter o coração dessas coisas. Ou seja, amando a Deus em primeiro lugar, desejando estar com Deus, apesar de você não ter tanto tempo, porque trabalha muito, estuda muito, tem uma vida atribulada, mas o seu amor é por Deus. Você tem que pôr Ele em primeiro lugar no seu coração. Agora, se você faz planos, provavelmente você não faz isso. Se você cumpre o que se obriga a você, isso permite que você ame a Deus acima de todas as coisas. Mas se é você querendo algo grande, isso dificulta o seu amor por Deus acima de todas as coisas. Então, apenas isso, você entrega o coração a Ele, e Ele daí manifesta em você tanto querer quanto efetuar. O arminianismo clássico só está nisso, no seu coração desejar a Deus, e mesmo não desejando, você pedir para que Ele transforme o seu coração para que você deseje. A partir daí, o que vale é o arminianismo wesleyano, em que o Espírito Santo faz tudo em você pela lei do Espírito de vida. Essa lei do Espírito de vida é bíblica, está em Romanos, veja um vídeo anterior, mas assim, o arminianismo clássico, não sei se cita ela, tá? Mas a ideia é a mesma, tá certo? Então, assim, nem é calvinismo a santificação, nem vem do calvinismo e nem vem do arminianismo clássico. Ela é coerente com o arminianismo wesleyano. Então, o arminianismo clássico e o calvinismo não servem para a santificação. O que serve para a santificação é o arminianismo wesleyano. Ou até, assim, eu acredito que a lei do Espírito de vida, ela explique melhor isso. Então, digo para você, a santificação vem da lei do Espírito de vida. Você está cheio do Espírito Santo e naturalmente deixa de pecar enquanto estiver cheio do Espírito Santo. Totalmente, instantaneamente. E se afastar do Espírito Santo, aos poucos você volta a pecar, podendo pecar gravemente. Se o seu coração não estiver endurecido, o Espírito Santo vai quebrantar você e trazê-lo de volta para andar no Espírito, para ser cheio do Espírito Santo e novamente, instantaneamente, você vai parar de pecar. Certo? A vida cristã não ocorre nos moldes de Deus sem você estar cheio do Espírito Santo. E para isso é necessário que você tenha sido batizado no Espírito Santo, mesmo sem emoções, sem dons espirituais, porque não há outro meio do Espírito Santo encher você dele e você deixar o pecado pela santificação completa. Ou como Wesley chamava a inteira santificação, eu criei esse termo, santificação completa, ele é mais abrangente, ele trata do assunto não pela causa que seria o amor perfeito, mas efetivamente porque a consequência é parar de pecar mesmo. John Wesley nunca disse que parava de pecar, falava assim, você vai ser no batismo do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo,
cheio de um amor perfeito que vai fazer você amar a Deus tanto e ao seu próximo tanto que você vai ser incapaz de pecar contra Deus e pecar contra o próximo. É mais que isso. O Espírito Santo domina a sua carne, anula a herança adâmica sobre você e você instantaneamente para de pecar enquanto o Espírito Santo tiver domínio sobre a sua carne, mantendo-a anulada. E com o passar do tempo, você vivendo cheio do Espírito Santo, e você vai ter períodos em que você não vai estar cheio do Espírito Santo, voltando a pecar. E o seu coração estiver ainda eternecido, não endurecido. Cada vez mais períodos em que você não vai estar sendo controlado totalmente pelo Espírito Santo vão ser menores. E você chega à estatura de varão perfeito. Seria isso. Bom, terminamos o assunto. Portanto, 1 João 1,8 não diz que ninguém possa estar sem pecado. Não diz isso. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai estar sem pecado enquanto estiver cheio do Espírito Santo. E para isso é necessário você estar batizado, ter sido batizado no Espírito Santo, mesmo sem dons, mesmo sem emoções, ou com dons espirituais, ou com o dom de línguas. Na experiência de John Wesley, na experiência do coração ardente, vocês vão encontrar isso na internet, ele apenas sorriu, ele sentiu o coração queimando dentro dele. Foi o batismo do Espírito Santo. Se você é pentecostal acha que não foi, ele evolucionou a Inglaterra depois dessa pequena experiência. Acredita-se que a Revolução Francesa não ocorreu semelhantemente na Inglaterra, por causa do avivamento proporcionado por John Wesley. Você falando em línguas ou profetizando conseguiu fazer algo grande assim, para que você possa menosprezar a experiência do batismo no Espírito Santo de John Wesley, sem dom de línguas, sem profecias, até sem muitas emoções. Você já produziu algo nesse nível. Ele descobriu a doutrina da inteira santificação, a que torna possível resgatar a igreja para a santificação e para a comunhão íntima com Deus. Mas foi abandonada pouco depois de 1900. Até 1900, ele estava no caminho certo e o auge foi a Missão Azusa, com William Joseph Seymour. Aquilo foi o ideal, foi perfeito. Eu não conheço muito bem a Kojic, Church of God in Christ. Eu creio que tem muito de Azusa, que eles têm muito disso. Charles Mason aprendeu muito com William Seymour. Eu já baixei um livro da Kojic, mas ele é muito grande e eu não li tudo. Eu espero que nós temos Azusa ainda vivo dentro da Kojic. A Kojic é a maior igreja pentecostal norte-americana, não é a maior no mundo todo. Tem na América Latina, no Brasil nunca soube que houvesse. São pentecostais, falam em línguas. E tem a inteira santificação de John Wesley. Santificação e dons espirituais, com ênfase na santificação. E não nos dons, não no poder. Você busca Jesus Cristo, ama Jesus Cristo de todo o seu coração. E Ele te batiza no Espírito Santo. E se você já estiver santificado o suficiente, com um embasamento doutrinário, conhecimento da palavra suficiente, Ele te dá o dom de línguas ou um dom superior. Terminamos então. Aos tradicionais, busquem o batismo no Espírito Santo. Vocês podem até pedir para Deus: Senhor, eu sou tradicional, eu não consigo crer que possa depender de emoções. Eu não quero dons porque eu me sentiria longe de Deus. Eu quero como o de John Wesley. A Bíblia fala, espero não citar errado, se um filho pedir a um pai pão, que pai, pedindo-lhe o filho pão, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? E lhe dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Onde você busca? No seu quarto. Se você for tradicional, no seu quarto.
Não fique tentando falar em línguas, tentando enrolar a língua, lá. Não faça isso. Não é necessário você ficar dando glórias a Deus. Você não precisa nem falar. Ele vai estar examinando o seu coração apenas. O seu coração estiver preparado. Se Deus for o único amor da sua vida, o maior dos amores da sua vida. Se o seu coração necessitar dele como ar, água, ar, ele vai batizar você no Espírito Santo. E se você, tradicional, pediu por você não conseguir crer nos dons espirituais, ele pode batizar você sem dons e sem emoções. Uma boa sorte a todos e saibam, o padrão de Deus para vocês é de santificação completa, uma vida cheia do Espírito. Andar em Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, e não os embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos o Espírito. Não é uma opção, é uma ordem. Ele não abrirá a mão da santificação. Não é estar separado como santo, separado para Deus, e você tem sua vida e nunca perde a salvação, independente do que ocorra com sua vida. Se você entregou a vida a Jesus mesmo e creu, então nunca perde a salvação. Não. Se o Espírito Santo estiver santificando sua vida dessa forma pela lei do Espírito de vida, você vai ver a Deus. Sem santificação, ninguém verá Deus. Sinto muito. Mas eu disse como se faz. É acessível. Você não pode dizer que não seja possível. Até para você tradicional. Nem depende de dons. Nem depende de você orar alto. Nem de emoções. Todos nós seríamos indesculpáveis se não andássemos em espírito e se não fôssemos libertos do pecado. Como se diz, não peca. Na versão, então, em inglês, not continues to sin. Se não continua a pecar, e é presente simples, né? Ou seja, para a oração habitual no inglês, not continues to sin significa, 1 João 5,18, que para de pecar. Esse é o plano de Deus para nós. Ou seja, se para de pecar, não peca. Está bem? Se você estiver cheio do Espírito Santo, como esteve Paulo, conversei com você sobre Filipenses 3, né? Sendo praticamente o varão perfeito. Isso se aplicava a ele. Não peca. Bom, agradeço pela presença de todos e não desprezem esse texto com a interpretação correta. E também não agridam ninguém por interpretá-lo hereticamente. Não façam isso. Desejo agora sim uma boa noite para vocês, que Deus os abençoe e que os façam serem batizados no Espírito se não foram, ou voltarem a andar no Espírito, sendo cheios do Espírito, não buscando poder, dons, mas quebrantamento, desendurecimento do coração e purificação dos pecados, purificação da natureza adâmica pecaminosa, para que vocês sejam cheios do Espírito e vençam o pecado. O pecado não tenha domínio sobre vocês. Uma boa noite a todos.